Simbora para notícias do Fluminense nessa segunda aqui no final do dia. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Vamos lá, tá? A gente já abre aqui, na verdade, falando o seguinte. Nesse final de semana, eu não fui tão bem aqui na KTO, no que eu falei aqui, na dica que eu dei aqui no vídeo, né? De fato, o Fluminense não ganhou o jogo e minhas apostas eram baseadas em vitória do Fluminense. O que me salvou foi quem tava assistindo a transmissão, ouviu falando ali que, ó, na hora que o Diniz tira os dois zagueiros e bota o time pra frente igual um louco, eu falei, tá bom, agora é hora de você apostar em mais um gol nessa partida. E eu fui lá e botei mais um gol nessa partida. No meio tava pagando 1,83, eu botei ali R$40, voltou 73 e eu consegui me recuperar um pouco, pelo menos, do prejuízo. Mas é como eu sempre falo, né, cara? Eu já comecei ali com R$50, tô com 133. É uma brincadeira, né, pra você ali se divertir. Tá na KTO, né? Aposte aquilo que você pode perder justamente para poder deixar o jogo mais interessante. Usa o cupom JORNADA, KTO.com é o site, Jornada é o cupom, vai lá e utiliza esse cupom se você quiser se inscrever na KTO e fazer um depósito e ganhar bônus, né? Ganha bônus se você usar esse cupom na hora do cadastro. Vamos lá com a primeira notícia aqui no Raiz Tricolor, né? Deixando o like e se inscrevendo aqui embaixo. O Azures, equipe do sudoeste do Paraná, anunciou Edinho, volante da equipe do Fluminense. Inclusive, meteu aqui, tem campeão da Libertadores na área. Forçou. Mentiu? Não, né? Então, beleza. O atleta vem por empréstimo junto ao Fluminense e participou do elenco campeão da Libertadores no ano passado. Também tem passagens por empréstimo, né? Por Avaí e Bangu. O Edinho chega a viajar para Bolívia. Naquele jogo, o Fluminense usou um time alternativo. Mas ele, nesse jogo, eu inclusive assisti esse jogo próximo ao Edinho, que eu narrei do camarote onde tinham as pessoas do Fluminense. E esse jogo eu assisti próximo ali do Edinho. Ele não foi relacionado para a partida, assistiu desse camarote. Tem uma matéria aqui no GE Pato Branco, né, no GE Paraná, falando sobre a contratação do Edinho para essa temporada lá pro Azures. E a gente, obviamente, a seguinte aqui diz, o contrato é válido até o final do Campeonato Paranaense, a gente olha quando o Edinho pode voltar. Por quê? Isso porque o Edinho, ele tá sendo emprestado agora, o contrato é até o final do Campeonato Paranaense, que é em abril ali mais ou menos, mas no dia 7 de março fecha a janela de transferências do Brasil, ou seja, até onde eu entendi, ele só volta no meio do ano, entendeu? Então, é isso, ele deve voltar pro Fluminense no meio do ano. Em relação ao Edinho, o Fluminense tem, Éder Maciel Lopes, o Fluminense tem 55% do Edinho, tá? 35% pertence a ele mesmo, 10% pertence ao Tubarão, e desses 55% ali, o Fluminense ainda perde mais 10% de exclusividade de venda para o representante do Edinho. Beleza? Então tem essa situação aí relacionado ao Edinho. Agora, ele tem emprestado, é um jogador que tem emprestado, que tem contrato ali até o final desse ano, não sei se o Fluminense vai renovar contrato com empréstimo, é só até o meio do ano, e tem umas informações sendo faladas sobre o Azures que não estabelecem ali a realidade. Muita gente falando, não, o Azures, o dono do Azures é o Marcelo. Vamos lá, tá? A SAF estabeleceu umas coisas meio malucas, mas tentando explicar de uma maneira breve, se tiver alguém que manja muito do assunto aí, eu já li a lei da SAF umas 4, 5 vezes, tá? Na vida aí eu pego a lei lá toda e leio. Mas se tiver gente aí, se eu falar alguma besteira, pode corrigir. É proibido um jogador, um atleta profissional, ser acionista controlador, ou seja, o time que é dono e controla a SAF de um time. Por exemplo, o John Textor é, na teoria, o único dono do Botafogo. Divide ali. Ele é o único dono? Não. A SAF, o Botafogo de Futebol e Regatas Clube, é dono de um percentual da SAF do Botafogo e o outro percentual maior. E quem controla é o John Textor. É proibido, por exemplo, um jogador, se o John Textor fosse jogador do futebol brasileiro. Agora, também pode acontecer, tem times que se dividiram em vários percentuaizinhos, né? Só que um percentual é o controlador. O Marcelo era dono de uma partezinha do Azures e já não é mais dono, tá? Ele é ex-dono do Azures, ele não tem mais participação. Então não tem mais nada a ver Azures com Marcelo, o grupo 12, né, como chamam.
Inclusive, eles hoje têm participação no América de Natal. Mas até onde eu entendi, eles não são o grupo que controla, eles participam de um fundo de investimento que participa da controlação, do controle do América de Natal. Então, eles não têm o controle, o Marcelo não tem ingerência lá sobre o América de Natal. Então, só para esclarecer que muita gente falou, pô, isso não dá. Aí não dá pro Marcelo tá contratando o jogador do Fluminense. Não tem mais envolvimento entre o Marcelo e o Azures. Inclusive, o Azures é um time lá do Paraná que tá sendo... Estão botando muita moral aí no Azures, tá? Por ser um time ali que já nasce com essa parada de revelar jogador, com esse objetivo. No ano passado, eles também só jogaram o Campeonato Paranaense, vem jogando só o Campeonato Paranaense. Quando jogaram a Série D, acabaram não subindo, né? Foram até ali a primeira fase depois de mata-mata, mas foram eliminados pelo São Bernardo. Foram já na Copa do Brasil, conseguiram avançar muito. Foram eliminados pelo Bahia logo antes ali das oitavas de final. Então, assim, é um time que pro Edinho pode desenvolver e pode rolar alguma coisa. Você leva fé, Gabriel? Não. Acho que o Edinho vai ser mais... Se ele for bem lá, talvez a gente consiga ganhar aí uns 200 mil, segura percentual pra ganhar numa venda futura. Já tem 22 anos, pouco jogou pelo Fluminense, não atuou muito também pelo Avaí, não teve destaque, então fica difícil, né? Boa sorte ao Edinho, tá emprestado, se jogar bem, que seja vendido ou que volte pra cá pra jogar bem aqui. Outra notícia que foi divulgada agora há pouco é de que o Fluminense Futebol Clube acertou a renovação de Matheus Martinelli. Tá aí na tela, matéria no próprio site do clube. Fluminense acerta a renovação de Martinelli, assinando um vínculo até o final de 2026. Martinelli diz aqui, né, que tá muito feliz. Quando o clube procurou para renovar, ele ficou muito feliz. Ama jogar com essa camisa, ama o clube e espera dar continuidade a esse trabalho, seguir juntos, tem muita gratidão, jogador, treinador, staff, todo mundo que dá apoio pros moleques de Xerém. Enfim, tem todo lá a matéria no site do Fluminense da renovação de Martinelli. O contrato anterior de Martinelli ia até 2025, tá? Era um contrato até que ele renovou junto com o Calegari até 2025. E só que, qual que é a diferença principal? Eu sempre falo aqui, renovou o contrato do nada. Bom! Para jogador que pode sair, bom. O contrato do Martinelli se encerrava no final do ano que vem. Vai que o Martinelli faz uma temporada espetacular esse ano. No meio do ano ele pode sair de graça no meio do ano que vem, né? Então, o Fluminense já renova, já estende mais um ano, ou seja, agora passa a ter quase 3 anos ali de contrato com o Martinelli. Outra coisa, pensando do lado do jogador, é óbvio que tem um aumento de salário também, né? Isso é meio óbvio. O Martinelli, no final de 2022 e início de 2023, era um reserva do time. Ele faz uma temporada de 22 em que ele não termina em alta, voando e tal. Na verdade, a expectativa maior naquele momento era por Alexander, que tinha acabado de subir da base. Passa-se o ano, o Martinelli se torna titular, ganha a vaga, uma peça importante e estende-se um contrato num momento em que o Martinelli se coloca ali como um jogador que hoje é muito importante e pode ser crucial com a saída do André. Tá? Se o André realmente sair no meio do ano, no final do ano, seja lá quando o André sair, se ele sair, e é o que todo mundo internamente trata como que vai acontecer, o Martinelli passa a ser o jogador crucial desse elenco do Fluminense para aquele setor. Então é importante ter a garantia do Martinelli um pouco mais à frente. E tem notícia de última hora enquanto eu estava gravando, tá? Publicação feita pelo Fábio Azevedo, jornalista, já foi da Fox, hoje em dia tem um canal sobre o Vasco, você vai entender o porquê que o caso do Vasco aqui é importante, né? Fábio Azevedo soltou essa notícia aqui de que a Superbet e o Fluminense chegaram a um acordo e a Superbet vai ser patrocinadora master do Fluminense até o ano que vem. O contrato é mais do que o dobro do que a Betano pagava ao Fluminense e o anúncio deve ser feito nos próximos dias, pois os jurídicos estão analisando os contratos. Aí vamos lá, pera aí também. Se os jurídicos estão analisando os contratos, tem um acerto, mas não está fechado ainda, né? E segundo ele aqui, jogar competições internacionais em 2024 e 2025 elevou o valor da camisa do Fluminense, que vai disputar a Libertadores e o Mundial do ano que vem. Gabriel, por que o Fábio Azevedo, ele tem um canal chamado Fanático Vascaíno, por que ele tá dando notícia sobre o Fluminense? Porque há um interesse da Betano
e do Vasco numa negociação dos dois clubes. Então isso interfere na vida do Vasco. E a Betano só fecharia com o Vasco se não fechasse com o Fluminense. Questão de grana. A PixBet sai vai pro Master do Flamengo porque tá de saída do Vasco. Aumenta o valor pro Flamengo. Então, isso tudo tá tudo ali junto, fechado uma coisa com a outra também. Beleza? Então tem esse fator. Vamos lá, a gente espera sempre nesse quesito, a gente espera o anúncio oficial. No caso do Vasco, tava tudo acertado, tudo fechado e etc. E a gente não sabe, o Vasco não fecha com a Estrela Bet, então a gente espera sempre anúncio oficial para ter cuidado. Precisa se esclarecer algumas coisas, por exemplo, paga mais que o dobro da Betano. A Betano paga quanto? Ninguém sabe quanto a Betano paga. Eu já ouvi falar em 9, em 10, em 17. Aí não, já ouvi falar nos 17, mas era 17 nesse ano porque tinha bônus. Já ouvi falar em 20, que ia aumentar para 30. A gente não sabe quanto a Betano paga. Então o dobro da Betano a gente precisa saber quanto é, né? O Mário até falou bastante em transparência, que o Fluminense trabalha de maneira transparente, né? Mas não falou ali o valor que a Betano paga, nem isso saiu em qualquer mídia em que a gente tenha confiança total dos valores. Outra coisa, a Betano tem um contrato com o Fluminense até o final desse ano. E aí? Vai encerrar o contrato? Vai fazer o quê? A Betano, na última renovação com o Fluminense, né, se pensar ali em renovação de contrato que foi feito lá atrás, em setembro de 22, que foi feito esse contrato, a Betano tinha renovado até 2025. Então, assim, o Fluminense tem um contrato com a Betano. Quem vai pagar a multa desse contrato? É o próprio Fluminense? Vai pegar parte da grana da Superbet e pagar o contrato confiando no aumento ano que vem? Vai diminuir? A gente precisa saber essa parte, a gente não sabe. É a Superbet que parte do acordo em pagar contrato, pagar renovação, pagar rescisão. A gente precisa saber essa parte também. Mas, aparentemente, esse é um cenário que importa bastante, porque de fato deve assinar com a Superbet. Lembrando que o CEO da Betano, aliás, o principal ali, o cara que estava fazendo essa negociação pela Betano, saiu e está na Superbet. E isso ajudou com os clubes a terem um bom relacionamento já, os que eram da Betano. Outro detalhe, o São Paulo ganha, segundo vazado e não próprio divulgado pelos meios ali oficiais, 55 milhões com a Superbet. A gente não sabe se de grana entra isso, ou se isso tem bônus, etc. A gente não sabe os detalhes desses valores. Beleza? Qualquer informação, a gente tá junto aqui para poder trazer também. Tamo junto, até a próxima. Valeu!